Olá para você que acompanha o canal do meu tio Oscar, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre a produção de 1944, A Meia Luz. Quem conhece um pouquinho aí da história dos grandes estúdios de Hollywood, especialmente aí na era de ouro de produção deles, décadas de 1930 e 1940, sabe muito bem que a MGM se preocupava muito com a grandiosidade e com a exuberância, tanto no tamanho de produção quanto na questão visual de suas produções. Louis B. Mayer, que era o chefe do estúdio, se preocupava muito com essa questão e vários dos grandes lançamentos da companhia nessa época traziam essas características, que eram, por sinal, bem diferentes do que vinha fazendo bastante sucesso nos cinemas nesse início de década de 1940. O cinema noir, como a gente já até viu aqui no canal, no vídeo dedicado ao filme Pacto de Sangue, privilegiava mais o jogo de luz e sombra, as composições mais soturnas e os cenários um pouco mais contidos. O que se poderia esperar então de uma produção que unia essa tradição exuberante da MGM com o gênero noir? Bom, para começo de conversa, A Meia Luz não deixa de exibir uma certa ostentação em seus cenários e composições. O que a gente consegue ver na tela é uma produção de primeiríssima linha em todos os seus aspectos artísticos. E talvez o mais impressionante de todos seja a direção de arte, que foi chefiada pelo icônico Cedric Gibbons, um dos maiores diretores de arte da primeira metade do século XX. Então a gente vê aí desde as primeiras sequências que a equipe recriou todos os cenários com belíssimas referências à era vitoriana, em especial o interior da mansão, que é palco para quase toda a trama. Também dá para notar que não houve economia de recurso para o desenvolvimento do figurino, da maquiagem, da fotografia ou até mesmo da trilha sonora, que já dá o tom da narrativa logo quando é executada nos créditos de abertura. Quer dizer, em outras palavras, mesmo sendo um filme noir, a MGM não deixou de imprimir a sua marca em termos de produção e de grandiosidade na composição visual desse trabalho. O roteiro é uma adaptação de uma peça da Broadway e que explora a relação predatória entre o marido Gregory e a esposa Paula. Traumatizada pelo assassinato de sua tia na mansão onde moravam juntas, Paula sai da cidade e desenvolve um relacionamento amoroso com seu futuro marido, Gregory. But I don't know you. I don't know anything about you. No, about you, but I want to marry you. Are you afraid? I think I am, a little. Of me? No, never, but of happiness. I haven't had a lot, Gregory, and I feel I can't trust it. You must give me time to get used to the idea. Eles acabam voltando a morar na mesma mansão que foi palco do crime, e a partir daí o espectador acaba sendo testemunha de um jogo psicológico entre esses dois personagens que vão levar a personagem de Paula até o limite da sanidade mental. O componente psicológico é tão importante para o roteiro e para o desenvolvimento da história que o espectador acaba se tornando quase um íntimo da nossa protagonista, que aqui nesse caso é vivida pela atriz Ingrid Bergman. If I could only get inside that brain of yours and understand what makes you do these crazy, twisted things. Gregory, are you trying to tell me I'm insane? Então a gente se sente verdadeiramente angustiado com as falsas verdades cometidas pelo marido, as más intenções dos seus atos e a clara tentativa de contradizer a esposa em seus próprios questionamentos. I don't remember opening my bag. Well, I suppose I must have. You did put it in there. Don't you even remember that? Yes, of course I do. Suddenly I'm beginning not to trust my memory at all. Quem interpreta o papel do marido é o ator Charles Boyer, que a gente já comentou aqui do filme Duas Vidas, no ano de 1939. Ainda que não fique muito claro quais são as suas verdadeiras intenções, a gente passa a se incomodar com aquelas manipulações e demonstrações de má fé do sujeito. E grande parte dessa sensação para o público se dá em função da atuação do ator, que não tinha uma característica física muito de galã da época. Apesar, é claro, de ter participado de várias produções da fase de ouro, da era dos estúdios de Hollywood, e ser considerado também um galã da época. Tanto ele quanto a atriz Ingrid Bergman foram indicados ao Oscar por esse trabalho, e Bergman venceu na categoria de melhor atriz, o que seria o primeiro de 3 prêmios da Academia que ela receberia ao longo da carreira.
Elizabeth, do you hear anything? Hear anything? Yes, up there. Listen. Listen to what, Mum? Those sounds. Those noises up there. A sensação de claustrofobia ocasionada por todos esses elementos acaba aproximando o público da nossa personagem protagonista e criando um elo de ligação muito forte entre os dois. Então a gente se sente verdadeiramente angustiado com tudo aquilo que acontece e passa a torcer por uma resolução daquele caso a favor da nossa protagonista feminina. Ainda mais porque a situação chega a um ponto em que nem mesmo as excursões externas do casal, nas poucas vezes em que eles saem ali daquela mansão, daquele ambiente totalmente incondizente com a felicidade dessa nossa personagem, são bem sucedidos. I swear I didn't. Would you be quiet? Do ponto de vista estético, o filme nos mostra claramente todos os principais elementos que fazem uma produção ser considerada um filme noir. Então a gente vê muito claramente o jogo de sombras, luzes e representações geométricas. O diretor George Cukor evita ao máximo enquadramentos de câmera com planos mais abertos, e mesmo quando eles acontecem, pouco revelam. Uma prova muito boa disso são as excursões noturnas do Gregory pela rua, que acabam vazando elementos do mobiliário urbano, como os postes de iluminação, jardins e árvores, mais do que qualquer outro elemento que seria interessante para aquele momento. E tudo isso ainda sob uma forte névoa, que deixa tudo muito mais confuso ainda do ponto de vista visual. E no momento que a gente tem finalmente alguns planos fechados, na maioria das vezes eles estão enfocando o desespero facial da personagem de Paula. Isso, em contraste com o cinismo de Gregory, cria uma dualidade muito forte e que só aumenta o incômodo do público em relação a esse personagem. You've forgotten. You've forgotten him as you forget everything. But perhaps I'm wrong to try to handle this myself. The case is one for people who know about those things. Paula, we shall have visitors. And shortly. Doctor. 2. I believe 2 is the required number. Eu não vou revelar aqui o desfecho dessa história para não estragar nenhuma surpresa, e recomendo fortemente que você assista a esse filme, que é um excelente exemplo de uma produção muito interessante que se fazia naquela década de 1940, o cinema noir, e que chegou a contaminar um estúdio como a MGM, que sempre voltou as suas produções para a exuberância, para o tamanho e para o elenco totalmente recheado de estrelas. Ver um estúdio tão rico e tão poderoso como a MGM se aventurando nesse gênero é um deleite visual muito interessante. But you're not asleep. No, you're not asleep. You can't deceive me. You're awake, fully awake. Or you would not have broken open my desk. A Meia Luz com certeza é um dos ótimos trabalhos desse gênero e que merecem a sua audiência. But because I am mad, I hate you. Because I am mad, I have betrayed you. And because I am mad, I'm rejoicing in my heart without a shred of pity, without a shred of regret. Watching you go with glory in my heart. E assim a gente encerra aqui as análises de todos os filmes indicados pela Academia na categoria máxima de 1944. Use esse espaço aqui embaixo para deixar suas impressões, suas críticas, suas sugestões, suas perguntas, que eu vou ter o maior prazer em responder cada uma delas, viu? E olha, o nosso próximo vídeo você já sabe, né? Vai ser um debate com direito a 2 convidados muito especiais para a gente conversar um pouquinho sobre todos esses filmes, sobre como foi aquela cerimônia em meio à Segunda Guerra Mundial e outros fatos relevantes daquele ano de 1944. Você não pode perder, né? Então espero você no próximo vídeo, hein? Um forte abraço!